que ela possa, Senhor, ser usada, Pai, como boca do Senhor nessa terra, no nome santo de Jesus. Amém? Amém, aleluia. Bom dia, igreja. Aleluias. Quero dizer para os irmãos que é sempre uma grande alegria compartilhar a palavra com os irmãos, também é de uma responsabilidade sempre muito grande. Mas eu tenho certeza que Deus tem sido fiel com cada um que tem subido aqui, porque nós falamos acerca de um nome. Um nome que, por si só, tem o poder de salvar, curar, restaurar e transformar. Então, nós ficamos nervosos, nós ficamos ansiosos, mas em todo o tempo, eu repito, é sobre Ele. Se é sobre Ele, não é sobre mim, está tudo certo, porque é o nome sobre todo nome. Amém? Eu queria convidar os irmãos para refletir comigo sobre família, no culto de celebração de família. E eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias lá em Gênesis 27. Gênesis, 11, capítulo 27. Isso. Gênesis, capítulo 11, versículo 27 ao 31. Eu até pedi para os meninos colocarem ali. Isso já está. Irmãos, família. Uma palavra tão forte, de tantos significados. A primeira e mais antiga instituição, criada por Deus, formada no momento do matrimônio. A família, ela é responsável pela formação de um indivíduo. De uma tal forma que nós vemos as assembleias, os parlamentos se organizando mal ali por trás com um único intuito: matar ou acabar com a família, porque ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói o indivíduo. Aliás, não há nenhuma comunidade, nenhuma cultura que sobreviveu à queda da família. Papa, o Bento XVI, certa feita, em uma grande homilia, uma das maiores, disse que jamais, que é impossível, aliás, você acabar com a célula máter e não destruir o indivíduo. Ele estava falando sobre a proteção da família. Então, eu digo que cuidar da sua família não é somente uma ordenança de um cristão, mas é também um ato de inteligência, porque se você acabar com ela, você morre também. E nós temos visto, na correria do dia a dia, né, a palavra que o nosso bispo odeia, a gente negligenciar coisas que são importantes. Mas temos negligenciado de uma tal forma, em uma insensatez tão grande, que temos negligenciado aquilo que é importante para a nossa sobrevivência. Desperdiçamos água como se fosse um recurso renovável, mas sabemos nós que se acabar a água, nós morremos junto. Então, é mais ou menos, aliás, é mais ou menos não, é equivalente a essa analogia. Se acaba a água, morremos de sede. Se mata a sua família, você morre também. E eu quero trazer esse texto que fala sobre uma família para a gente refletir no papel de cada um, tem na importância das decisões que você toma acerca da tua família. Diz assim o texto: são estes os descendentes de Terá, que foi pai de Abraão, de Naor e de Harã. Repitam comigo: Harã. Harã foi o pai de Ló. Terá vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou-se com Sarai
Naor casou-se com Micá. Milca e Iscá eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã. Repita comigo, Canaã. E levou junto seu filho Abraão, seu neto Ló, que era filho de Arã, e sua esposa, nora, Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. Terá morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero te louvar e te engrandecer por esta manhã. Sabemos, Pai, que a tua palavra cura, liberta, transforma, modifica, nos alinha. E eu quero te pedir nessa manhã, Pai, fala conosco. Leve os nossos pensamentos cativos a ti, Pai, que nós possamos não ser roubados. No maná que o Senhor preparou para nós nessa manhã, Pai, eu quero te pedir, eu não tenho nada para dar, eu não sou ninguém, mas o Senhor é tudo. Pai, o teu nome é o que nós precisamos, a tua palavra por si, quando revelada, ela não volta vazia, mas antes, ela cumpre tudo que lhe apraz. Então eu quero te pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, completa a tua obra, Senhor, em nós, Senhor Jesus, e que possamos receber aquilo que o Senhor está disposto a nos entregar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Irmãos, a palavra vai nos dizer, o texto vai contar uma história de uma família. Uma família que tem um membro bastante conhecido, Abraão. Logo no início, a gente vai ouvir falar sobre muitas famílias. E uma das famílias é a família de Abraão. Mas hoje, eu sei que através dela, que muitas famílias seriam abençoadas através da família, através de Abraão. Mas eu quero voltar um pouquinho antes para falar sobre o pai de Abraão. Porque antes de Abraão ser pai das nações, ele era filho. E antes dele ser, ele pertencia. E a Bíblia vai nos dizer que o pai de Abraão era Terá, como bem lemos. A gente não encontra muita coisa sobre Terá na sua biografia. A gente não sabe se ele tinha uma, duas esposas ou várias concubinas. A gente não consegue identificar no texto. Mas a gente percebe que ele tem 3 filhos. E a Bíblia vai dizer que era Abraão, Naor e Arã. A gente sabe também, se você continuar lendo em Gênesis 20, que ele teve outros filhos. Porque Sarai é meia-irmã por parte de pai de Abraão. Naquela época, só em Levítico, lá para o capítulo 18, Deus, então, determina esse tipo de casamento. Não podia mais casar entre irmãos, entre parentes. Mas, neste momento, ainda podia ir. E você percebe ali, então, que Abraão e Sarai eram irmãos. Então, provavelmente, ele teve outra mulher. E eles casam. E constituem essa família. E essa família vai vivendo. Mas aí, algo acontece. Embora a Bíblia traga para a gente os filhos, Abraão, Naor e Arã, a gente tende a pensar que o mais velho é Abraão, porque normalmente você pergunta, quantos filhos você tem? Normalmente você começa pelos mais velhos. Né? Eu tenho esse. Então a gente entende que normalmente é o mais velho, mas não é os que estudiosos dizem. A gente sabe que a Bíblia não está exatamente escrita em uma cronologia, não obedece uma cronologia. E os estudos, e você vai entender mais ou menos mais para frente, por quê? O entendimento é que o filho mais velho era Arã. Porque por causa de Arã, Terá toma uma grande atitude, que muda a história da sua família. A gente sabe que os filhos primogênitos, minha mãe que o diga, tem um peso muito grande na família de um casal.
Antigamente, então, não era diferente, irmãos. Pelo contrário, o filho primogênito tinha direito a bênçãos diferenciadas. Ele era tratado de forma diferenciada, porque ele era, não que os outros não fossem, mas ele era um presente de Deus. A família era agraciada. Até hoje é assim. Tem coisas, irmãos, minha mãe é uma excelente mãe no mundo, melhor. Mas tem coisas que só acontecem na nossa casa quando o primogênito chega. E a gente é sarada, é curada, a gente faz piada, mas a gente sabe que é assim. Minha mãe detesta fazer suco, cozinha que é uma beleza. Mas quando o primogênito chega, ela faz suco, e faz suco de limão, o mais difícil. A gente fica brincando, vamos comer seco? Nossa, se o primogênito estivesse aqui, tinha suco. Mas, meus irmãos, eu não estava lá quando Deus enviou ele. Eu não consigo alcançar a alegria que a chegada do filho trouxe para eles, né, para minha mãe em específico. E é isso. E a palavra vai dizer que Arã morre. E então Terá decide sair da cidade de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. E você pergunta, a Bíblia não diz por que ele sai e também não nos conta de que Arã morreu. Só diz que ele morre e ele sai. Naquele tempo, as migrações eram causadas por 3 fatores principais: guerra, fome ou propósito de Deus. E se você ler o texto, você não vai encontrar nenhuma dessas características, nenhuma dessa situação. A família não está enfrentando nenhuma dessas coisas. Mas ele decide sair. Direção de Deus, pastora, porque Deus tinha uma promessa para Abraão. E que não, irmãos, a palavra vai dizer, inclusive a gente vai achar escrito que Terá era pagão. Inclusive o nome dele é referente a um deus pagão. Então não era isso. Mas estudiosos, psicológicos, vão dizer que ele sai. E eu gastei muito tempo aqui orando ao Senhor e dizendo por que ele sai, né? Tentando entender por que eles diziam que era uma questão psicológica. E como psicanalista que sou, eu sei que algumas coisas da nossa vida vamos fazer sair. Mesmo que não haja uma explicação lógica. Já foi pregado, ministrado aqui pelos nossos bispos, pela bispa, pelo bispo e outros pastores, que as emoções nos roubam. E que se nós deixássemos sermos conduzidos por elas, nós seríamos roubados. Porque as emoções, elas refletem aquilo que nós estamos sentindo momentaneamente. Então, por isso, nós devemos andar pelo propósito segundo o Espírito, porque o Espírito é eterno. E ele sai, irmãos, por causa da dor. É muito comum um pai que perdeu um filho, uma mãe que perdeu um filho, deixar casa, cidade, se não país. Muitas vezes você vai encontrar pessoas, não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas inúmeras, que após uma perda muito grande do seu filho, mudou a vida totalmente, saiu daquela casa, saiu daquela cidade, saiu daquele país, porque ele não queria mais lembrar aquilo que fazia ele sofrer, que eram as memórias, aquela parede, aquele cheiro, aquele jardim. Então ele quer sair, porque Terá perdeu o primogênito. Então a dor do pai, irmãos, Ur dos Caldeus era a cidade mais próspera daquela época. E ele sai. E ele sai em direção a Canaã. Aí você fala, pastor, ele deixou Ur dos Caldeus, uma cidade pagã, para ir para Canaã. Faz todo sentido. Faria,
meu irmão, se ele tivesse chegado lá. A palavra diz que ele sai em direção a Canaã. Este é o propósito do seu coração. Mas ele chega em uma cidade chamada Harã. E qual é o nome, irmãos, do filho que ele perdeu? Como diz o bispo, vocês estão aqui. Harã. E quando chega em Harã, ele para com a sua família. Ele não só para, irmãos, mas a Bíblia diz que ele mora ali. E ele morre ali. Mas ele não estava indo para Canaã? Sabe, irmãos, a dor pode te fazer sair, mas ela não vai te fazer chegar. Entre Ur dos Caldeus e Harã, havia mais aproximadamente 800 a 900 quilômetros de distância. Um percurso que se fazia a pé, demorava muito tempo. Aí eles iam a pé, caminhando, levando tudo. Aí você fala, é muito tempo, a distância é muito grande. Sim, era grande, mas não o suficiente para fazer aquele pai se recuperar. E talvez ele tenha saído até disposto, eu vou viver outra vida, eu vou viver outras coisas, é um novo tempo, eu vou chegar a Canaã. Mas quando ele chega com uma cidade, irmão, chamada Harã, ele não dá conta e ele para. Porque aquela cidade remete à dor que ele viveu novamente. Ele para, ele mora ali e morre ali. E sabe o que quer dizer Harã? Estrada, caminho. A dor faz com que Terá faça morada no lugar que era passagem. E é isso que a dor faz comigo e contigo. Nos faz ficar paralisados em lugares que era só passagem. A gente faz morada. Porque a dor, irmãos, starta um processo chamado paralisia. E o que é paralisia, pastora? Se você pegar no dicionário, você vai ver que é sinônimo de plégia. E plégia quer dizer que é uma quebra entre uma ordem e uma obediência. Ou seja, o cérebro dá uma ordem, mas há uma quebra neural, motora, que os músculos não conseguem responder. Ou seja, quem é paralítico tem vontade de andar, mas não consegue, porque há uma quebra entre a ordem que o cérebro dá até o músculo responder. Não acontece isso. E é isso que acontece com as dores sentimentais e emocionais. Elas nos paralisam. A gente até quer ir, irmãos, mas a gente não dá conta. Quantas palavras nós recebemos deste altar aqui. E você até toma posse, você chora, você se emociona, você fala, agora vai, agora vai. E passa mês após mês. E você não consegue sair do lugar. Digo que você jamais vai entender um adulto sem primeiro você escutar a criança que ela foi. Porque cada um de nós carrega uma história. E essa história, muitas vezes, é a que nos paralisa, que nos deixa presa no passado, nos deixa presa no presente, a gente não consegue alcançar o futuro. E é isso que aconteceu com aquela família. Ficaram presos em Harã. E eu fico pensando, irmãos, que aquela dor daquele pai foi tão grande. Mas que aquela decisão dele, e aquela dificuldade, e eu não estou julgando, irmãos, Harã, porque eu nem mãe sou ainda. E eu nem consigo imaginar o que é perder um filho. Mas eu estou te sinalizando, porque a Bíblia tem a função de nos ensinar o que uma dor não tratada pode fazer. O que uma dor não superada pode fazer com você. Você está mais ou menos assim como o nosso corpo,
Recebemos uma ordem do céu, mas não temos capacidade de nos mover, porque nós estamos paralisados. Há uma ordem, há um desejo no nosso coração, mas a gente não consegue se mover. E Terá não paralisou a sua vida, mas ele paralisou a vida da sua família inteira, ficando naquele lugar. Porque para onde ele ia, irmãos, era Canaã. Se você pegar a tradução de Canaã, você vai olhar que é cidades, terras baixas, mas Canaã, o nome Canaã se refere à terra prometida. Ele ia sair de Ur dos Caldeus, irmãos, para ir para a terra prometida. Mas ele para em Terá no caminho e morre ali. Hoje, irmãos, o desejo do coração do Senhor é acabar com a paralisia. Eu não sei em que área você está paralítico, mas se você está hoje, é dia de andar. Nada vai te deixar no mesmo lugar que você está. Pregações atrás de pregações. Se você pegar, Deus vem construindo, nos levando para um tempo. Que tempo é esse? Um tempo novo, um tempo profundo, um tempo largo. E às vezes a gente olha para nós, irmão, nós estamos paralisados no mesmo lugar. E eu te pergunto, o que é que te paralisou? Talvez você saiu como empreendedor com o objetivo de chegar à revista SA como empreendedor de sucesso. Mas a quebra te paralisou. A dor da quebra te paralisou. E agora eu falo de negócio para você. E você, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Deus não me chamou para isso. Você está paralisado. Deus disse que você seria mãe, mas um aborto te paralisou. A dor do aborto te paralisou. Você falou, eu não vou passar por essa dor novamente. E aí você fica paradinho. Outra vez, seja uma família que você sonhou, mas um divórcio veio e arrancou os seus sonhos. A dor foi muito grande. Você perdeu a capacidade de sonhar, então você ficou paralisado. Talvez o que você mais gostaria na sua vida é viver o reflexo de uma comunhão. Mas aí a briga veio e o perdão não te alcançou. E aí você está paralisado. Eu vou te dizer, meu irmão, que se você não resolver as tuas pendências emocionais, você vai continuar paralisado. E aí, não há jejum que te mova. Porque olha para as ordens de Deus para nós. Até para nos ajudar, Deus nos manda ficar de pé. Põe-te de pé e eu falarei contigo. Deus não se abaixa ao teu nível, Ele te manda levantar. Exige de nós sempre uma postura. Vai exigir de nós sempre uma tomada de decisão. Falando sobre oferta, e o pastor Enoque ministrou aqui. Muitas vezes, aliás, há uma palavra que diz, se você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vá até ele, se reconcilie e depois traga a sua oferta. Ah, mas eu não tenho nada com ele, eu não fiz nada com ele. A palavra não é essa. A palavra diz, se você souber que ele tem. Se você souber que ele tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta. Conversa com ele, resolve, depois venha trazer a sua oferta. É sempre, irmãos, o evangelho é desafiador o tempo inteiro. Em todo o tempo, Deus cobra de nós uma postura, uma tomada de decisão. A gente precisa resolver as nossas pendências. O bispo pregou sobre costurar as redes. E de novo Deus traz uma palavra igual, irmãos.
quando a gente, como filha, eu sei que quando as pessoas começam a repetir as coisas, ou minha mãe e meus pais repetiam as coisas para mim, é porque eu ainda não havia entendido, ou não havia obedecido a ordem. E se Deus continua falando, conserta as redes, resolve a tua vida, resolve as pendências, é porque nós ainda não resolvemos. Porque Deus tem Canaã, irmãos. Quem quer chegar lá, levanta a mão. Mais ou menos nessa época, começa a época do balanço geral. Obrigada, irmã. Aleluia. Uma época que a gente começa a ver o planejado com o executado. A gente começa, quem tem o costume de planejar o seu ano, começa a ver aquilo que eu fiz, aquilo que eu planejei fazer com aquilo que eu fiz. E você começa a atualizar. Tem um vídeo, inclusive, circulando no Instagram, bastante interessante, que diz assim, atualizando as metas. Eu acho que o pessoal já viu. Que diz assim, a meta era perder 220 quilos. Aí a pessoa coloca um vírgulazinho, só meio quilo. A meta era viver, não viver estressada. Aí a pessoa arrisca o não e coloca viver estressada. E ela vai atualizando, porque ela percebe que daquilo que ela planejou, ela não conseguiu executar nada. E eu te pergunto, das palavras que você recebeu, quantas delas você conseguiu colocar em prática? Porque hoje é o reflexo da minha e da sua vida. Nós estamos chegando ao final de 2023, e quantas palavras nós conseguimos viver na íntegra? E eu digo que é um problema de Deus, de forma alguma. A palavra diz que não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Então, se nós não vivemos, só tem um problema e não está nele. Eu não sei, meu irmão, o que tem te paralisado. Eu não sei o nome da tua paralisia. Mas nessa manhã, eu quero te convidar para dizer para o Senhor aonde dói. Perdas, roubos, frustração, eu não sei, irmãos. Se tem uma questão, uma coisa que a frustração é perita em fazer, é paralisar. Porque você tenta tanto, você se esforça tanto, e não acontece, chega uma hora que você fala, eu vou deixar isso para lá. E você para. Mas a palavra diz que o homem inconstante não recebe coisa alguma. E se dependesse da sua persistência para ter alguma coisa, o que você teria? A verdade é que nós temos exatamente o esforço que nós fazemos para ter. Constância, esforço. Quando Jesus chega para aquele cego e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta sem lógica de Jesus. Porque aquele homem era cego, então ele queria ver. Só que toda cura tem a sua implicação. Hoje, eu estou dizendo para vocês que Deus veio nos trazer cura. Curar a nossa paralisia, mas a cura tem implicações. Vai trazer para a gente responsabilidades. E é por isso que Jesus faz a pergunta para aquele cego, porque naquela época os cegos tinham autorização do governo para mendigar. Então ele podia ficar mendigando, ele tinha autorização, ele era cego, ele vivia das esmolas. Mas quando Jesus se aproxima dele, diz, o que queres que eu te faça? Jesus está dando um tempo para ele pensar. Você agora não vai ter mais justificativa. Você agora não vai poder mais depender dos outros. Você agora vai ter que trabalhar, se sustentar, cuidar da sua vida.
E é por isso que muitos de nós, inclusive, relutam não sermos curados, porque cura requer responsabilidade. A partir do momento que nós somos curados, irmãos, acabou-se a desculpa. E agora, você não vai fazer por quê? Eu não posso ver uma pessoa doente, eu perdi alguém e aquilo me doou. Tá, Jesus te curou, e agora? Porque meu pai me maltratou muito, então eu não consigo servir a Deus, porque a figura representa a figura de Deus na terra. Então, mas agora você foi curado, qual é a sua justificativa para não servir ao Pai? Sempre temos uma justificativa, se você procurar você vai achar. Mas se a dor, irmãos, eu quero te dar uma boa notícia, a bálsamo em Gileade. E hoje, o Senhor não quer nada mais do que acabar com as suas justificativas. Pelo menos as das dores. Pastor, eu estou doente. Então ore para ser curado e procure ajuda. Pastor, tem uma dificuldade financeira imensa. Então obedeça aos princípios e procure ajuda. Tem gente que não prospera porque não sabe administrar, irmãos. Não adianta ganhar fortunas, não é falta de dinheiro, é falta de administração. E você precisa reconhecer isso. Aquilo que eu não reconheço, eu não mudo. Reconhece. Eu não sei fazer. Eu não aprendi a ser pai, eu não sou um bom pai porque eu não aprendi. Meu pai foi mal para mim, tá? E você vai continuar nessa justificativa até quando, irmãos? Há livros, há cursos. Faz um curso, aprende a ser melhor. Nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. Ou seja, vamos melhorando com o tempo. E essa é o convite para nós, a palavra de seres perfeitos. Se você está se escondendo atrás do humanismo, eu sou humano, eu não sou perfeito, eu vou te falar, eu tenho uma má notícia para você, porque você é cristã, e a Bíblia fala para você, sedes perfeito. Quer dizer que o Senhor exige uma melhora minha e sua contínua, um dia após o outro. É duro, irmãos? É. Mas só quem viveu uma cura por completo, e já testemunhei isso aqui, sabe o que é você caminhar com a cabeça erguida, irmãos. Pastor, eu vou esquecer daquilo. Não, irmão, você não tem amnésia. Mas viver a cura é lembrar daquilo, e aquilo não te fazer chorar mais. O que era motivo de paralisia, agora vira um testemunho. E você disse à pessoa, eu passei, você também vai passar. Porque uma coisa é ministrar com conhecimento, outra coisa é você ministrar com autoridade. Eu passei, eu só consigo te dizer, como é que faz para você chegar até o Parque Shopping? Porque eu fui lá. Então eu vou te dizer, chega aqui reto, faz o balão, pega a esquerda, pega a direita, você vai chegar lá. Eu passei por aquele caminho, então eu consigo te levar lá. Isso é autoridade. Deus está nos chamando para essa manhã de cura? Sim. Mas sabe a você que ela requer responsabilidade. E se nós estamos falando de família, o primeiro a te cobrar vai ser os teus familiares. Teu marido vai falar para você, e agora? Qual é a tua desculpa para não fazer as coisas? E agora? Qual é a tua desculpa para você não se submeter? E agora? Qual é a sua desculpa, cabeça, para administrar mal as nossas finanças? E nos fazer passar por dificuldade de novo? Qual é a sua desculpa, filho, de não ir lá procurar o Pai, se você sabe o poder do perdão? Bispo cansa de falar isso. É fácil ser crente lá fora. Quero ver ser crente é dentro de casa. E é difícil. Fique de pé em nome de Jesus.
Eu continuo dizendo, irmãos, eu queria ministrar outra coisa. E quando o Senhor falou, eu falei, Senhor, o Senhor já disse isso. Ele disse, sim, filha, eu disse. Mas meus filhos ainda não entenderam. E é mais uma oportunidade para mim e para você ser curado. Eu não sei, irmãos, eu sei que tem dores aqui que não serão curadas. Algumas, se você tiver fé, podem te curar instantaneamente. Mas outras, é um processo e você precisa decidir entrar nele. Então começa a tua jornada de cura hoje. Então eu queria chamar os meus pastores aqui e convidar você que está paralisado e você sabe que está paralisado por alguma dor vir aqui na frente.